Existe um lugar silencioso dentro de nós onde as ideias nascem. Nem sempre elas chegam com clareza. Às vezes são apenas um sopro, uma sensação, algo que quase escapa antes mesmo de ser compreendido. Outras vezes vêm como lampejos, rápidos, intensos, e desaparecem se não estivermos atentos. Há quem pense que ideias surgem do nada, mas na verdade elas vivem em camadas, como peixes. Se você permanece na superfície, encontra ideias rápidas, leves, quase automáticas. Elas vêm fácil e vão embora com a mesma facilidade. São úteis, mas raramente transformam. Agora, se você decide mergulhar, você começa a acessar outras profundidades. E é lá embaixo que estão os grandes peixes. Ideias mais potentes. Ideias que não apenas passam por você, mas que atravessam, provocam, transformam. Mas existe um ponto importante. Mergulhar exige presença, exige tempo e, principalmente, exige disposição para não voltar imediatamente à superfície. No começo, a mente inquieta tenta puxar você de volta. Ela busca distração, ruído, velocidade. Ela prefere o raso, porque o raso é seguro, previsível, controlável. Mas as ideias que realmente mudam, essas não vivem na pressa. Elas exigem permanência. E quanto mais fundo você vai, mais sensível e mais vulnerável você precisa se tornar. Mais atento aos detalhes, mais aberto ao inesperado. Porque em águas profundas você não pesca com força, você pesca com escuta. Existe um ritmo diferente lá embaixo. Um tempo que não é o tempo da produtividade, nem o tempo da urgência. Esse espaço que abrimos aqui hoje é um convite. Um convite para desacelerar, para escutar com mais atenção, para criar com mais consciência. Um convite para que você respeite o tempo das suas próprias águas. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me ouvindo hoje de alguma parte do mundo. Seja bem-vindo, bem-vinda ao programa Alquimia Criativa. Meu nome é Ana Anjos, sou ilustradora e psicopictógrafa e hoje eu quero te convidar para refletir sobre uma pergunta simples, mas que eu considero muito profunda. Em que momento você parou de se permitir criar, mesmo nas pequenas coisas do seu dia a dia? Eu tenho certeza que em algum momento da vida você já sentiu isso. É uma vontade de criar alguma coisa, pode ser desenhar, escrever, cantar, inventar. Bom, eu desenho desde que eu me conheço por gente, né? Eu brinco que eu nasci com lápis de cor e papel na mão. Eu lembro que quando eu era pequena, os meus pais sempre me perguntavam no meu aniversário, no Natal, em datas assim comemorativas, o que que eu queria ganhar de presente. E eu falava: "Ai, quero canetinha e papel". Meu negócio sempre foi esse. E eu fui, claro, ao longo da vida, naturalmente me desenvolvendo nessa área, também, sendo incentivada por eles, e logo eles perceberam, né, que eu gostava muito de desenhar, já me estimularam nesse processo com os materiais. E eu fui também estudando, aprendendo técnica de desenho, aprimorando meu traço, desenvolvendo meu estilo autoral. Foi um processo gradual, não aconteceu de uma hora para outra. E durante esses 20 anos de carreira como ilustradora, eu já ouvi muitas pessoas falarem assim para mim: "Nossa, eu não sei desenhar,
eu não tenho criatividade. E eu, por muito tempo, principalmente antes do início da minha jornada como médium, achava que isso tinha lógica, que esse pensamento era uma verdade, mas eu não acredito mais nisso. Durante a infância, na escola, nas aulas de artes que a gente tem na escola, a gente é muito incentivado a criar, a desenhar, a nos expressarmos através das cores e das formas, né. A criança ela desenha mesmo antes de saber escrever, é um processo natural. O desenho é uma das primeiras linguagens humanas. Antes da gente saber organizar as palavras, o que vem primeiro é o gesto, a imagem, né. E tem diversos estudos, inclusive na psicologia do desenvolvimento, que mostram que o desenho na infância não é só uma brincadeira, ele é uma forma de organizar o pensamento, de entender o mundo, de comunicar o que a gente ainda não consegue dizer através das palavras. Mas em algum momento da nossa vida, essa dinâmica muda. Conforme a gente cresce, o desenho deixa de ser visto como uma linguagem e passa a ser visto puramente como uma habilidade. Aí entra um filtro muito comum: eu não sei desenhar, isso não é para mim, eu não tenho talento. A gente passa a associar o desenho puramente ligado à técnica e muitas vezes a um tipo de estilo específico. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui mais clássico, que é o Leonardo da Vinci, né, que tinha um estilo figurativo, realista, focado em anatomia e proporção perfeitas. Mas e os outros artistas na história da arte? E Picasso, como expoente do cubismo, e Monet no impressionismo, Miró e Dalí no surrealismo, e Van Gogh no expressionismo. E todos esses artistas na história da arte, com esses diversos movimentos artísticos que a gente teve, cada um se expressava de uma forma. Aliás, falando em Van Gogh, eu amo muito o trabalho dele, sou extremamente fã do trabalho do Van Gogh, não só do trabalho dele, mas também da história de vida dele. O trabalho dele a gente percebe que acaba se tornando uma extensão da vida, das experiências pessoais dele. Então, conforme a gente vai crescendo e novas informações e códigos sociais vão sendo imputados em nós, aquilo que era espontâneo e único dentro da gente vai sendo abandonado, aquietado, adormecido. Mas o que acontece é que a gente não perdeu a capacidade de criar. A gente perdeu o espaço para criar. E muitas vezes a gente acabou dando permissão para isso acontecer. Na correria do dia a dia, a vida adulta exige produtividade, resultado, eficiência. A gente tem que estar fazendo muitas coisas ao mesmo tempo para a gente ser eficiente e dar resultado, e a vida nos cobra muito isso. E se você não é uma pessoa que cumpre certas etiquetas sociais, você acaba não sendo muito bem visto pela sociedade. E por isso, para a gente conseguir se adaptar dentro dessa lógica, tudo que não tem uma função imediata começa a ser deixado de lado. E aí entra a arte, a criação, seja lá de qual forma for, através do desenho, da música, da dança, da escrita. Tudo isso passa a ser visto como algo secundário, quase supérfluo, e que não tem importância na vida adulta. Hoje a neurociência já mostra com bastante clareza que a arte e a expressão criativa têm um impacto direto no funcionamento do nosso cérebro. Tem um estudo publicado em uma revista científica, chama Neuroimage, identificou que as pessoas que desenham e pintam constantemente, elas desenvolvem mudanças na conectividade cerebral, especialmente nas regiões ligadas à criatividade e à tomada de decisão. Ou seja, você não nasce criativo, você desenvolve a criatividade com o passar do tempo. E quando a gente olha para o nosso cérebro, criar ativa múltiplas áreas ao mesmo tempo. Desenhar, por exemplo, não é só mexer a mão. Você ativa regiões ligadas à visão, à coordenação motora, à memória, à emoção e ao pensamento simbólico. Tudo isso ao mesmo tempo. Aliás, é importante falar aqui que a criatividade não tem a ver com uma área específica. Ela tem uma relação com a forma como a gente gerencia as nossas habilidades, as nossas capacidades que a gente apreende de um modo único. Não é sobre o que você faz, mas é como você faz. Você pode ser um criativo, seja cozinhando, costurando, na arquitetura, na engenharia, seja lá qual for sua profissão. Eu vou te dar alguns exemplos, tá? Uma pessoa, por exemplo, que cozinha, ela pode simplesmente seguir uma receita, mas ela também pode experimentar combinações, ajustar os temperos, reinventar um prato que ela já faz há bastante tempo, fazer de um jeito diferente. Um outro exemplo, trabalho de uma costureira.
ele não é sobre juntar tecidos. Tem toda a questão da modelagem, da solução dos problemas, da adaptação ao corpo, da escolha do caimento daquele tecido. Existe decisão criativa em cada etapa. Um professor também, quando ele encontra uma forma diferente de explicar um conteúdo difícil para o aluno, usando analogia, uma história, uma imagem, ele está sendo criativo. Um vendedor que entende o cliente, que muda a abordagem, que cria uma conexão real, isso também é criação. Na arquitetura, na engenharia, na medicina, enfim, entenda que não é o que você faz, não é a sua atividade, mas é como você transforma o que você faz de um jeito único. É quando alguém encontra uma solução nova para um problema, simplifica o processo ou melhora a vida de alguém. Ali tem criatividade. Criar não é um luxo, criar é uma necessidade humana. Quando a gente fala em expressão criativa, seja na música, no desenho, isso é inerente ao ser humano, ou seja, isso faz parte da nossa essência. Aliás, a criatividade é presente não somente em nós, humanos, mas também em animais. Vários insetos, como abelhas, formigas, também tem aves, né? O João de Barro, que constrói a sua própria casa, por exemplo. Todos esses animais têm suas próprias formas de criatividade. Todas as formas de vida estão envolvidas num processo eterno de autorrenovação. Você já ouviu falar do Viktor Frankl? Ele foi um neuropsiquiatra e escritor contemporâneo de Freud. Aliás, ele foi discípulo de Freud, mas que em um dado momento seguiu uma abordagem focada no sentido da vida e na espiritualidade. O Victor falava sobre a necessidade humana de autotranscendência. E o que é isso, né? Autotranscendência. A autotranscendência nada mais é do que a essência da existência humana. O homem só encontra sentido e realização quando ele se direciona a algo ou a alguém além de si mesmo, seja por uma causa, um trabalho, ou seja, a vida ganha sentido quando a gente se volta para o mundo exterior, para as pessoas, para um trabalho que nos realize profundamente, por exemplo, onde a gente conecta a nossa atividade aos nossos valores. E isso acontece quando a gente sai do fechamento em nós mesmos. Por que eu estou falando da autotranscendência aqui? Porque a expressão criativa é a forma mais antiga, ela é milenar da autotranscendência humana. O desenho, por exemplo, o ser humano cria desde o período das cavernas. A gente está falando aqui de 45 mil anos. Seja na Europa, nas Américas, no continente asiático, no continente africano, seja lá onde for, os arqueólogos já encontraram inúmeras grutas e cavernas com figuras híbridas, aquelas que são metade homem e metade animal, que sugerem o surgimento da narrativa e do pensamento espiritual. Quando o homem lá na caverna via água caindo do céu, que ele não entendia com essa terminologia, claro, porque as palavras são imbuídas de conceito. E para nós, a chuva, que é a água que cai do céu, já implica em todo um processo de análise científica que fizeram ao longo dos séculos, para entender a razão pela qual a água cai do céu. A gente teve uma gama de cientistas, a ciência evoluiu para que a gente entendesse o funcionamento, né, o porquê é que a água, todo esse funcionamento da água transformada em chuva. Então, o homem lá, 40 mil anos, 45 mil anos, ele via a água caindo do céu, ele não entendia por que isso estava acontecendo. Ele só percebia que quando isso acontecia, ele se molhava, ou seja, ele era afetado por esse fenômeno. Ele sentia fome e ele não entendia por que ele tinha que caçar para poder comer. Muitas vezes as caças não eram bem-sucedidas e às vezes muitos não voltavam. Os desenhos nas cavernas eram uma espécie de livro ilustrado, que narravam as histórias, as tristezas, as conquistas desses homens e das mulheres também. Porque a gente tem uma ideia, um estereótipo de que as mulheres ficavam confinadas nas cavernas só cuidando das crianças e fazendo comida. Isso não é verdade. Hoje a gente sabe que essas sociedades tinham a mulher como protagonista de toda a construção, né, de toda a evolução tecnológica. Elas protagonizaram a evolução junto com os homens. Então, os desenhos que esses homens e essas mulheres faziam eram uma forma genuína de conexão com algo maior. Eles desenhavam nas cavernas para pedir proteção aos deuses, que eram a chuva, o sol, as estrelas, a lua. Antes de existir essa ideia de união pura e exclusiva da arte com a técnica, já existia o ser humano criando e se expressando da forma mais genuína possível. Criar sempre foi uma forma de existir no mundo, não uma habilidade exclusiva só de algumas pessoas. A criatividade não tem a ver com talento, ela tem a ver com a coragem de cada um se expressar no mundo, que muitas vezes é gerado por uma inquietação.
uma curiosidade, uma necessidade que a gente tem dentro da gente que a gente precisa colocar para fora. Portanto, o ponto de partida da criatividade não é o talento, é a coragem. Coragem de se expressar mesmo sem garantia, coragem de se expressar mesmo sem validação, mesmo sem saber exatamente como fazer. Coragem de ser quem você nasceu para ser. E tem um ponto aqui que eu acho muito importante da gente destacar, que é quando alguém fala que não é criativo. Na maioria das vezes, isso não nasceu dentro da pessoa. Isso foi apreendido. Quantas vezes já aconteceu isso com você? Em algum momento você tentou se expressar, aí você foi corrigido, corrigida, foi comparada, julgada, até ridicularizada. Às vezes aconteceu na escola, quando você ainda era criança, às vezes dentro de casa, às vezes ainda acontece, às vezes num comentário simples que alguém fez, mas que te marcou profundamente e te deixou super inseguro. Um desenho que você fez, que alguém disse que estava feio, uma ideia sua que foi ignorada, uma tentativa de algo que não foi reconhecida pelos outros. Aquilo aos poucos vai construindo uma crença na gente. A crença de que criar não é seguro, de que se expor pode trazer rejeição. Aí a gente começa o quê? A se proteger. Só que essa proteção muitas vezes tem um preço muito alto, porque ao mesmo tempo que ela evita o julgamento, ela também afasta a gente da nossa expressão. Eu me lembro muito bem quando eu iniciei minha carreira como ilustradora lá em 2006. Ninguém me conhecia naquela época, muito menos meu trabalho. Aí a gente tinha os estilos muito consolidados também no mercado de ilustração, que aliás naquela época era dominado por homens. Eu tinha vários desafios aí para vencer. Uma mulher muito jovem que tinha grandes referências visuais aí as culturas africanas, os povos originários, quando ainda nem se falava sobre isso. Eu não tinha experiência profissional e também tinha um estilo autoral que ninguém conhecia. Ou seja, era desafio atrás de desafio. Como eu nunca gostei de ficar copiando o desenho de ninguém, eu sempre gostei de expressar o meu traço. Esse desafio foi até que relativamente tranquilo. Eu não vou dizer que foi fácil, mas foi menos difícil do que o meu desafio recente, que tem por volta aí de 1 ano para cá, que é o de falar sobre arte e mediunidade de maneira natural. Eu sempre tive muito medo de falar abertamente sobre a mediunidade, porque há 20 anos a consciência das pessoas era um pouco diferente. Ainda mais na área criativa, as pessoas julgavam demais, aquela velha história de achar que quem é médium está fora da realidade, sabe? Quando na verdade já é provado cientificamente pela neurociência, inclusive, que o médium, quando trabalha de um modo correto essa mediunidade, tem as suas áreas cerebrais relacionadas ao controle do estresse, da criatividade, da regulação emocional muito mais saudáveis e equilibradas. Eu sempre tive experiências mediúnicas desde pequenininha, mas eu sempre neguei isso, porque eu tinha medo do que os outros iam pensar. Os outros, né? Os outros, sempre os outros. E eu? Ah, eu me escondia, né, atrás do medo, um monstro gigante que não me deixava ser quem eu era. Depois de muito estudar, muita coisa aconteceu na minha vida, algumas experiências espirituais profundas aí que eu tive, e eu não conseguia mais negar quem eu era. Aí eu precisei pagar um preço por isso, e em outro momento eu conto pra você essa história, como é que aconteceu. Mas eu tô te contando esse meu processo em assumir a minha identidade enquanto uma ilustradora médium, ou uma médium ilustradora, que é para você entender que não importa quem você seja. Pode ser um médico, um engenheiro, um advogado, não importa. A sua profissão não te define. O que te define é a sua autenticidade em ser quem você é e, consequentemente, o que você faz. Eu te dei meu exemplo como ilustradora, mas isso não acontece só na arte. Isso acontece com a forma como você se posiciona, com a forma como você se comunica, com as escolhas que você faz na vida. Porque criatividade não é só fazer algo novo, é se permitir ser autor da própria forma de existir. E aqui entra uma coisa que pouca gente fala: a criatividade também envolve risco. Risco de não ser entendido, de não agradar, de não ser validado. E por isso você prefere não criar, prefere repetir o que já existe, né? Prefere seguir um padrão que já foi aprovado. Porque isso realmente dá uma sensação de segurança, mas ao mesmo tempo vai te afastar do que é essencial na tua vida, que é a tua autenticidade. E quando a gente fala sobre autenticidade, eu não estou falando aqui de, eu vou ser diferente porque eu quero ser diferente. Não, não, não é algo superficial assim.
A gente fala aqui no sentido de expressar a sua verdade, sem medo do que os outros vão falar. Porque eu vou te falar uma coisa, os outros vão te julgar, independente do que você faça, do que você pense, de como você haja, você será julgado ou julgada. Então não é mais fácil e não dá menos trabalho ser autêntico do que ficar o tempo todo buscando forma de ser validado pelos outros? Fala pra mim, as pessoas que mais marcam na vida da gente não são aquelas que são as mais perfeitas, são as mais verdadeiras, não é? São aquelas que têm uma forma própria de falar, de fazer, de existir. Isso não vem da técnica, isso vem da aceitação de quem ela é, vem da presença dela no mundo. E a presença exige atenção, porque para você criar algo que seja realmente seu, você precisa se escutar. E a gente vive num tempo em que quase ninguém se escuta. Você já parou para pensar nisso? Que loucura! As pessoas não se escutam, as pessoas elas só argumentam e falam a própria verdade, mas elas não dão o tempo para que o outro fale e que elas possam escutar aquilo que o outro tem para dizer. A gente está o tempo inteiro consumindo informação, imagem, opinião, mas a gente está criando cada vez menos. A criatividade é transformar o que existe dentro da gente em algo que possa existir no mundo e que seja útil de alguma forma para as pessoas, que ajude as pessoas. E cada vez que você faz isso, você não está só produzindo algo externo, você está se aproximando de você mesmo. Então, talvez a pergunta não seja se você tem talento para criar. Talvez você deva se perguntar: será que eu estou disposto a me expressar mesmo sem nenhuma garantia? E talvez você esteja ouvindo isso agora e pensando: tá, mas por onde que eu começo? O que que eu posso fazer para ser uma pessoa mais autêntica e mais criativa? E a resposta é mais simples do que parece, sabia? Você começa. Você começa pequeno, sem pressão, sem expectativa de resultado, sem precisar mostrar para ninguém. Pode ser desenhando por 5 minutos, ou escrevendo uma ideia, ou testando algo novo na sua rotina, mudando a forma como você faz uma coisa que sempre fez igual. A criatividade não nasce pronta, ela se constrói no movimento. E quanto mais você cria, mais você se autoriza, você se autochancela. E quanto mais você faz isso, mais natural isso se torna. Porque no fundo, criatividade não é um dom restrito para poucos. É uma habilidade humana de adaptação, de invenção, de expressão. E talvez o ponto mais importante seja justamente esse. Você não precisa virar artista, entre aspas, para ser criativo. Você precisa apenas começar a prestar atenção na forma como você faz o que faz todos os dias. Você não precisa transformar tudo em profissão ou em produto. Nem tudo que é criativo precisa virar produto. Às vezes, criar é só para você. E isso já é suficiente. Eu vou ser sincera com você, a criatividade não escolhe os mais prontos não, tá? Ela se revela para os mais disponíveis. Porque no fim criar é um ato de presença, de verdade e principalmente de coragem. E antes da gente encerrar, se tudo isso que eu te trouxe aqui hoje de alguma forma tocou você, se fez sentido para você olhar para sua própria expressão com mais atenção, eu queria abrir um espaço aqui, porque dentro do meu trabalho de ilustração, eu também atuo com as pictografias mediúnicas, que são desenhos canalizados feitos a partir da sua energia, do seu momento, do que você está vivendo no agora. Ao longo da minha trajetória, eu percebi que muitas pessoas chegam com diversas questões, com inquietações, fases de transição, e a pictografia acaba funcionando como um espelho, né, um ponto de conexão. E a própria imagem, que é a pictografia, como um ponto de ancoragem para você se conectar com o teu sagrado e que te ajuda a organizar, a compreender e principalmente a trazer mais consciência. É um trabalho que envolve escuta, responsabilidade, presença. Eu trato isso com muito respeito. Então, se você sente que esse tipo de experiência pode fazer algum sentido para você nesse momento da sua vida, você pode entrar em contato comigo lá no meu Instagram, que é Ana com 2 N's, Anjos. Hoje a gente fica por aqui, mas eu volto na semana que vem para a gente falar mais sobre arte e criatividade. E se você ainda não segue a gente, segue lá no Instagram, as nossas redes sociais, paranormal.plus e Soulcast Web Rádio. E aproveita também para me seguir e conhecer o meu trabalho de pictografia, é Ana com 2 N's, Anjos, Ana Anjos, tá? Segue lá no Instagram. E eu volto na semana que vem. E lembre-se, espiritualidade é autoconhecimento. Gratidão, Waitehi, Saravá, Amém, Axé.